Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Tudo bom, Samuel? Boa noite, seja bem-vindo. boa noite. Paz a todos. Isso. Samuel vai falar para nós aí, hoje o tema é depressão e suicídio, doenças da alma. E como de costume, nós vamos fazer aqui uma leitura inicial do livro Pão Nosso, para podermos ir harmonizando aqui, né? Vamos ver aqui a lição da noite, então. Justamente por isso, a lição número 96. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Primeira carta de João, versículo 2, capítulo 21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espírita, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina fidelidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos encarnados procura a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais respeitável referente à vida. É nesse ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos nossos amigos espirituais que nos abençoem nesse momento, abençoe o nosso facilitador da noite, Samuel, para que possamos tirar daqui bons aprendizados, bons conselhos. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Isso aí, Samuel. Eu vou te deixar à vontade aí, nós vamos até às 21 horas. Se o pessoal tiver alguma dúvida, eles põem aqui no chat e aí eu levo para você, eu te interrompo, tá bom? Ótimo. Se precisar de alguma coisa, você me chama aqui. Tá bom? Tranquilo. Fica à vontade. Boa noite a todos. A paz de Jesus, na realidade, a paz do nosso Cristo interior, que Jesus não pode trazer paz para nós, não ser o Cristo. Qualquer paz que é oriundo de fora é uma paz superficial, mesmo oriunda de um espírito superior. A paz verdadeira é quando nascer dentro de nós. Então, que a paz esteja em nossos corações, que busquemos ela como expressão das nossas vidas. Quando a gente fala de depressão, e como um dos fatores podem levar ao suicídio é o processo depressivo, né? É um tema que nós precisamos refletir para uma compreensão melhor. E o mais importante disso tudo é que nós vivemos numa sociedade que não compreende a vida. E se nós não fôssemos espíritas, né, certamente também teríamos muita dificuldade de compreender a vida. Porque a vida, você nasce
sob o padrão de um processo vinculado a uma família, para aquelas famílias que têm uma estrutura bem montada, nos seus primeiros momentos, quando a criança não apresenta nenhum distúrbio de ordem fisiológica, é tudo uma sensação muito boa. Na medida que a pessoa vai desenvolvendo dentro da vida, e ela vai compreendendo melhor a circunstância existencial, há muitas diferenças na existência. Pessoas, por exemplo, com posses, outras não. Pessoas com a beleza física mais desenvolvida, outras não. Né? Doentes, outras com muita saúde. A facilidade da vida para uns e as dificuldades para outros. E, principalmente, todos nós vivemos para tentar, de alguma forma, ser felizes. E para nós, no padrão humano, felicidade é prazer sensorial. É bem-estar, é satisfação. Muito difícil nós compreendermos a felicidade num padrão interior. A perspectiva da nossa felicidade ainda, ela tem muitas características no padrão de sensações prazerosas. E dentro dos padrões de busca do prazer, nós vemos as dificuldades. Contraposto, porque se eu vivesse só para comer, é uma satisfação muito grande, eu não perceberia o prazer de comer se não houvesse a fome, que é o contrapeso. É o que nós chamaríamos a fome, é o sofrimento do prazer alimentar. Então, existe essa dualidade entre o sofrer e o prazer, entre o desprazer e o prazer. Né? E as pessoas querem ter prazer, mas não compreendem isso também, não. A manifestação da fome não é vista como desprazer, mas para quem passa fome de verdade, numa circunstância que não tem condições de ser atendido nesse aspecto, não é assim que ele entende. Por que eu estou passando fome? E assim, as pessoas vão descobrindo, cegos não podem ver, né? A pobreza e a riqueza, e as pessoas vão se perguntando, o que é isso? Se a vida existe, a vida tinha que ser perfeita. Tinha que criar um padrão lógico de existência, mas não tem esse padrão lógico, pelo contrário. A maioria das pessoas com senso de visão lógica vai afirmar categoricamente que a vida é sofrimento. O próprio Buda, os fundamentos da teoria budista, é fundamentado no sofrimento. Não tinha lógica. Doença, morte. Por quê? E nessas perspectivas, uma pessoa assim, nós podemos afirmar que ela é materialista. Ela vive pelo sensório, pela perspectiva de usufruir a vida, as pessoas, então, vão apresentar um comportamento na busca da felicidade em cima do prazer. Comida boa, casa boa, viagem boa. Uma pessoa, minha vida é muito feliz, ó, tem boa. E quando vem um desafio como uma doença, um câncer, isso pode trazer para essa pessoa um conflito. Por quê? Por que eu estou envelhecendo? Por que meu corpo não é sempre jovem? Aí começa a desdobrar nuances da vida que as pessoas não entendem no primeiro momento. É muito difícil de compreender a vida nesses parâmetros. Está claro isso? E assim, vai começar a surgir as doenças da alma. Eu estou falando das doenças da alma em relação à compreensão da vida. O que é mais difícil ainda. A vida, ela gera desafios. E você perguntaria, por que a vida gera desafios? Tem que trabalhar para sustentar, para alimentar, para ter uma coisa, para comprar uma casa. Vem a doença, eu tenho que trabalhar para desenvolver um medicamento para tratá-lo. Agora, imagina um homem da caverna isso tudo. Que vinha de um processo evolutivo no reino da animalidade para sobreviver. Então, quando a pessoa entra num padrão de não compreensão da vida, ela vai tendencionar
a proporcionar numa hora da vida dela depressão. Porque ela vai angustiar-se num rompimento afetivo, na perda financeira, a perda de um emprego, o desafio de passar numa escola. Por quê? Não tem escola para todos? Aí você vai ver os limites sociais, as dificuldades existenciais, os interesses públicos, os interesses de grupos, e onde a maioria das pessoas, muitas pessoas, tendem a usar as outras pessoas, brincar com sentimentos, criar preconceitos. Uma pessoa nasce com uma, no que nós denominamos de feio, o outro é bonito, aí há comparações. Por que eu sou feio? Quantas pessoas são deprimidas porque acham que não podem ser felizes porque são feios, não vão ter um casamento, não vão ser felizes. Então, há uma tendência aos padrões de depressão. E aquilo que era sustentador, na busca da satisfação, então, há um padrão de vida na satisfação, no prazer. Então, prazer, viver é ter prazer. Aí entra um desdobramento. Tem gente que vai ser feliz sendo intelectual, pelo menos para chamar a atenção desse lado, já que eu não posso ser bonito. E assim vai diversificando a luta para ser feliz. Só que sempre, nesse mesmo padrão, vai ter sempre impedidores. A morte de um parente. Por que minha mãe morreu? Meu filho morreu? Olha a angústia, a depressão que a pessoa pode entrar. E nós sabemos que os padrões depressivos, conforme eles se apresentam, é uma distorção fisiológica também, quimiobiológica. A ausência de adrenalina, serotonina. A pessoa começa a produzir hormônios proporcionadores da tristeza. E algumas pessoas já nascem assim. Algumas pessoas já nascem desde pequena com medo, com tristeza, uma tristeza inexplicável. Aí vem o Espiritismo e mostra para todos nós que a vida é uma sequência de vidas. E para compreendermos as limitações que a vida apresenta, cegueira, pobreza, beleza, feiura, existe um processo que desencadeador pelas leis das responsabilidades. E que o homem encontra na frente aquilo que produziu no seu plantio existencial. Isso tira a depressão? Não. Mas compreendemos. Criamos estímulos novos, procuramos palmilhar nossos caminhos nos campos do bem, porque compreendemos que tem pessoas que nascem depressivas já trazendo um núcleo complicado do passado, pela má escolha de viver. Então, existem causas da depressão que não são dessa encarnação. Basta ver que no Evangelho do Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, fala das causas anteriores do sofrimento e das causas atuais do sofrimento. Então, existem sofrimentos, entre eles a depressão, oriundas das nossas escolhas atuais, e existem sofrimentos oriundos de escolhas anteriores a essa vida. Porque se nós observarmos uma depressão, a pressão interna tem um caráter negativo. No caso da depressão, um sentimento de desgosto, de desistir da vida. E a vida, cada vez mais, apresenta como um desafio muito grande. Que pode estar na área afetiva, que pode estar na área da pobreza, da feiura. Quantas áreas vão proporcionar ao ser humano a possibilidade de uma expressão depressiva? Que representa a dela.
É uma doença da alma? É uma doença oriunda das nascentes mentais. Nós podemos dizer que a alma aqui, o espírito encarnado e desencarnado, o espírito que já traz consigo, antes de nascer, complexos núcleos de ações perpetradas que, em um determinado momento da vida, vai emergir como energias vivas. Criando impulsos de pressões internas que incapacitam a pessoa de viver. A doutrina espírita, então, ela, pelo seu estudo, pela sua compreensão, nos favorece o entendimento do porquê do sofrimento na vida. Nos alimenta, muitas vezes, uma postura de aceitação, de luta, para que nós possamos melhorar a nossa existência. E sabendo, então, que nós sofremos pelas nossas próprias ações. Ninguém perpetuou esses sofrimentos para nós. E ela proporciona um segundo aspecto, além do entendimento, o aspecto solucionador, já que a ação perturbadora nasceu de uma ação passada negativa, ela nos proporciona, através da caridade, da ação bem feita, da honestidade, do comprometimento com a vida, um núcleo de oposição aos núcleos perturbadores da ação do mal, a ação do bem. Por isso que no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, na entrada, está escrito: fora da caridade não há salvação. E vamos compreendendo, dentro da lei de causa e efeito, que o bem e o amor são ações que perpetuam efeitos contrários à depressão. O cumprimento do dever. Isso quer dizer que todos os nossos problemas que nos afetam de forma direta são oriundos de uma ação negativa que criou emoções perturbadoras em nós. Fora o reencontro com as situações e pessoas que nós causamos ontem, porque temos que retificar. Pessoas complicadas na nossa vida. Tem pessoas que têm a existência toda cercada de problemas. Pessoas que enganam elas afetivamente, pessoas que tentam passar a perna, filhos mal queridos. Você pode ter certeza que essa pessoa criou muitos problemas em torno dela. Aí você acha assim, mas como que a pessoa consegue fazer isso? Consegue. Por exemplo, vamos pegar um exemplo no passado da história da humanidade. Vamos pegar no Brasil. Brasil, na época da escravidão. Quantas pessoas cometeram arbitrariedades complexas? Que podem ser nascentes de depressão. Lembro uma vez uma amiga minha que eu atendia ela, eu tentava ajudar ela, e ela tinha uma dor de cabeça muito forte. A vida dela toda estava permeada por uma dor de cabeça. Chegou um momento no meu trabalho lá, eu falei assim: coração, você está precisando se dedicar à dor dos outros. Eu estou falando dor física mesmo. Já que você tem uma dor intensa na dor de cabeça, proporciona alívio na dor alheia. A partir de hoje, na sua vida, sempre anda com medicamento de dor. Uma pessoa simples que não tem condições, ameniza a dor do outro, seja você. Estou com uma dor de cabeça, você toma o quê? Eu tenho Novalgina, né? Neosaldina, dipirona, o que você quer? Alivie a dor dos outros. E por determinação espiritual, eu pedi uma orientação espiritual para ela, mas não falei nada com ela, não. Eu queria saber por que ela tem essa dor tão intensa. Aí veio a resposta espiritual. Ela foi senhora de escravos. Maltratava os escravos. Uma das coisas que ela fazia era pregar pregos na cabeça dos escravos. Eles morriam com pregos pregados na cabeça deles. Provavelmente ela pediu para sentir a dor. Gente, tem hora que você tem dor, é porque nós pedimos.
Muitas vezes dores igual essa que ela sentia, que é insuportável. Mas ela acostuma. Por que ela acostuma? Porque ela pediu. Quantas dores nós temos na nossa vida? Dores de rins, dores, né? Eu já tive pedra nos rins, é uma dor muito ruim. Você pede para eu desencarnar. Vai saber lá, quando eu era espadachim, o que eu vou fazer, gente? Quer dizer que eu vou pagar pela dor, não, mas muitas vezes nós pedimos para sentir na própria pele o que nós causamos com os outros. Nunca mais. Imagina aquele menino que foi arrastado, né? Os assaltantes pegaram o carro e ele é agarrado no carro, arrastado. Desencarnou arrastado no carro. O que ele não deve ter feito com alguém, levando no cavalo? É um Tiradentes da vida que, né? Pediu na prova, eu quero sentir o que o outro sentiu. Vai chegar um dia que a pessoa me puxa pelo pé arrastando e fala assim, não brinco com essas coisas, não. Sei lá, você bate a cabeça aí. Ele sentiu na pele. Então, nós começamos a compreender que a atitude do bem, então, uma pessoa, quando chegar perto de nós temos entendimento espiritual, e ela está muito sério, depressiva ou não, né, igual nesse caso, de uma dor, tente associar o que ela pode fazer para amenizar a mesma dor que ela sente com alguém que está sentindo a dor fora dela. Já seria um princípio salutar. Entendem assim? Gente, quem quiser fazer perguntas aí nos comentários, pode fazer. Qualquer dúvida ou participação, fiquem à vontade. O pessoal tá quietinho aqui, tá, Samuel? Eu tô acompanhando aqui. Qualquer coisa eu te falo aí, se tiver alguma perguntinha Isso. aí. Já estou falando para eles aí que pode ficar inibido, não. Quem quiser fazer, pode fazer. Tá? Tá Pode bom? participar aí, Fiquem bem à pessoal. vontade. Isso, que aí eu trago A as Cristiane está perguntas. acompanhando aí, ela vai. Qualquer coisa aí, ela apresenta aqui para nós as questões. Com certeza. Tá claro? Então, a compreensão pelo entendimento da doutrina espírita e o trabalho no bem, já que seria um primeiro aspecto salutar na solução da depressão, porque a depressão ou toda a pressão perturbadora dentro de nós, com emoções perturbadas, medo, tristeza, angústia, qualquer que elas sejam, elas vão contra a vida. Imagina uma pessoa medrosa, uma pressão pelo medo. Ela pode suicidar de medo. Desespero. Quantas pessoas suicidam pelo desespero? Tudo isso é levado em consideração, mas vai ter que responder pela perda da vida. O suicídio nunca soluciona nada. Nunca vai solucionar. Porque é a ação contra a vida. Mas tem suas amenizações. Eu, por exemplo, sou espírita consciente. Se eu suicidar, eu estou perdido. Está claro isso? Eu não posso suicidar. Pode ser acontecer comigo qualquer coisa. Não importa. Eu vou morrer de morte morrida. Quantas pessoas chegam para mim numa perspectiva de querer suicidar e eu já falo com essa pessoa. A sua missão na sua existência hoje é não suicidar. Abraça essa alternativa missionária. Para que você rompa as barreiras que te levam ao suicídio. Para um suicida, se ele procura a doutrina espírita, nós temos que conscientizar que ali é a missão dele. Vai estar sempre no limiar de querer suicidar. Ele tem que lembrar assim, minha missão, viver, morrer de morte morrida. E a doutrina espírita ainda oferece os tratamentos espirituais. Mas o maior tratamento espiritual, de forma a modificar alguma coisa em relação aos impulsos da depressão, de outros, é a prática do bem, é a vivência do bem. Mas nós chegamos no estágio evolutivo
que nos convida à regeneração. Nós temos que regenerar-nos. É um período em que eu tenho que me ajustar. O espírito é fonte de vida. O suicídio é o oposto de identificação com a natureza espiritual. Porque se o espírito é um centro de vida, Deus é o grande centro da vida. E ele criou outros centros de vida. Entre esses centros de vida está o espírito. Os princípios inteligentes e o espírito na nossa condição. Porque nós produzimos vida. Uma pessoa que produz angústia, depressão, ela não está produzindo vida. Ela está distanciando da sua natureza espiritual. Mesmo da regeneração, o princípio da regeneração começa com uma palavra diferenciada, chamada autoconhecimento. E já vou dizer para vocês. No estágio humano evolutivo, em que o espírito estagia, um dos estágios, ele já estagiou no animal, no vegetal, no mineral. O humano espiritual, ele estagia e desenvolve, o principal fator que ele desenvolve é a razão. É o conhecimento, a intelectualidade. Então, ele vai usar a intelectualidade, o conhecimento. O que o homem é na realidade? Ele é a ação baseada no conhecimento adquirido, na experiência adquirida. O médico, por exemplo, estuda medicina e aplica a medicina. Então, nós chamamos de médico a pessoa que aplica o conhecimento de medicina. O engenheiro, a pessoa que aplica o conhecimento porque é assim que é o desenvolvimento humano. E não é diferente para o espírita. O que o espírita é? O aplicador do conhecimento espírita, da doutrina espírita. Ele chama espírita. Só que a doutrina espírita, é mais fácil ser espírita do que nós assumirmos o que nós somos e o que a doutrina espírita falou que nós somos. A doutrina espírita não veio nos convocar a ser espírita. Nós veio nos convocar e a lembrar que nós somos espíritos. Esse é o propósito da doutrina espírita. Viver em espírito. Mas para isso eu preciso de uma nova metodologia, porque o conhecimento me faz espírita. Não me faz espírito. Ninguém vai ser espírito pelo conhecimento. O espírito não é praticado pelo conhecimento, mas o espírita é. Eu pratico passe, eu pratico mediunidade, eu pratico a caridade, eu pratico um tanto de coisa, mas apesar de falar que eu sou espírito, eu não consigo fazer o conhecimento, fazer eu ser espírito. Eu sou espírito, só que eu não sei enxergar em mim a natureza espiritual. Quer dizer, eu não consigo enxergar em mim a fonte da vida. Porque no momento em que eu entrar em contato com a minha natureza espiritual e senti-la, vocês podem ter certeza que eu não suicido nunca mais, porque eu estarei na fonte da vida. Por isso que Jesus diz, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não é Jesus que veio para que tenhais vida, não. Quando ele falou eu vim, é o Espírito que está em mim que tem que chegar. Porque como Jesus é um Espírito puro, ele está falando do nosso espírito interior que tem que desenvolver para que ele venha e traga vida em abundância. Porque, por mais que Jesus queira nos dar vida, ele não pode nos dar vida para nós. Ele pode nos orientar, mas não consegue dar vida para nós. Da mesma forma que ele não consegue dar paz, ele não consegue... Jesus não pode fazer nada disso para nós. Quem vai fazer isso para nós somos nós. Então, já estou dizendo, o melhor procedimento para não suicidar é entrar em contato com a vida interior, ou o espírito. Quanto mais eu entrar em contato com a vida interior, mais eu me encontro como espírito. E não tem outra alternativa. Então, nós temos hoje uma metodologia de aprendizado chamada conhecimento, que é adquirido pelas leituras, pelas instruções, pela experiência viva, no dia a dia. Existe outro método de aprendizado que vai introduzir isso no meio do desenvolvimento do futuro próximo, que é o autoconhecimento. É o conhecimento em que você tem que olhar para dentro e ver as coisas vivas. Por exemplo, para me resolver erradicar definitivamente a depressão, eu tenho que estudá-la, tenho que olhar para ela. E ver
Posso até usar um medicamento de reposição química, mas eu tenho que ver a depressão e estudá-la. Ninguém vê a depressão, a pessoa quer se livrar da depressão. A pessoa não quer ter depressão, mas ela alimenta a depressão. A mesma pessoa que não quer ter a depressão, ela não quer um efeito ruim, mas ela se alimenta de depressão, porque ela não gosta de viver. Muitas pessoas não gostam de viver. Ela está distorcida de si mesma. Ela perdeu o contato consigo mesma. Eu estou falando consigo mesmo, com o Espírito em si. Porque no dia que nós sentimos o Espírito em nós nunca mais desejaremos morrer. Vamos viver. Isso quer dizer que o nosso contato com a natureza espiritual é muito pequeno ainda, porque eu não deixei de ser espírito na Terra. Tem muita gente que vai dizer, todo mundo material, não importa, tem uma coisa aí que é espírito, porque você não deixa de ser espírito. Pode estar até revestido de matéria, mas tem alguma coisa que é de natureza espiritual, que é do espírito. Porque a natureza espiritual, gente, a gente tem que entender isso também. Toda a natureza material é aquilo que é passivo nossas percepções materiais, nossos sentidos. Isso que é matéria. Se eu pegar a abrangência de definição da matéria na física, na ciência, muitos estudos da matéria que a ciência faz hoje é espiritualidade, porque ele está falando de micropartículas, músculos, néptons, partículas de Deus, que são partículas espirituais. Então, quer dizer que toda a natureza de estudo sutil é natureza espiritual. Isso quer dizer que a ciência estuda a espiritualidade, mas não estuda o espírito. O único ser que consegue estudar o espírito somos nós mesmos. E nós precisamos olhar para nós. Olhar para quem? Para a fonte da vida. Para a fonte que fala, para a fonte que pensa, para a fonte que sente. E se nós olharmos esses padrões, aí eu estou estudando o espírito. O que está saindo de mim a cada momento? Nós precisamos desenvolver a perspectiva da questão 919 do Livro do Espírito, que é a que Santo Agostinho desenvolveu. Eu escrevi até uma obra que chama A Verdade Além das Aparências, baseado nessa experiência. O Santo Agostinho pedia para a gente fazer uma avaliação todo dia à noite, perguntando a nós mesmos o que eu fiz durante o dia. Tratei mal. Eu lembro que eu fiz isso aí uns 2 anos. Eu escrevi isso no papel, ó. Positivo, negativo. Mas eu não escrevi o negativo, nossa, para me culpar, não. Porque se você culpar, você não está aprendendo. Nossa, tratei mal essa pessoa aqui, essa pessoa me traz problemas, eu tenho que ficar mais atento aqui para mim não entrar nesse jogo. Eu fazia essa avaliação à noite, como o Santo Agostinho pedia. Só que a minha avaliação não era tão clara. Por quê? Eu tinha que lembrar. Aí eu falei assim, ó, nós precisamos melhorar esse método. Eu preciso estar atento cada momento. Mas como ficar atento cada momento? Aí eu fiz um exercício de observação. Eu marcava 3 minutos no celular, 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho... Para me condicionar a ficar atento, olhar para mim, eu ficar atento. Não é o que o outro traz para mim que é o problema, é o que eu reajo a ele. Então, eu tenho que olhar para mim. Então, eu criei um método de observação. Então, as pessoas podem fazer isso. 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado, observa a si mesmo, como que você reage, como é que você pensa. Observa, para que você possa condicionar esse olhar. Aí, na hora que as coisas acontecerem, você lembrar de, olha o que está acontecendo comigo. E a pessoa que criou o processo não tem importância nenhuma, ela só foi o estímulo. Porque a maioria de nós tem muitos problemas ligados à mente. A mente é depressiva, a mente é inimiga, a mente é comparadora, a mente é perseguidora. Né? A culpa é uma perseguição. Então, se eu não compreender esse nível de criação espiritual, que eu tenho que estudar para o espírito, o agente criador, e um espírito que cria perturbações, ele é um espírito mal criado. Ele não é um criador que cria boas coisas, é um criador que cria ruins coisas, e essas ruins coisas, além de afetar a vida externa, porque uma emoção perturbada, ele já afeta as linhas produtoras das forças espirituais que criam planos espirituais. Eu posso estar sustentando planos espirituais de depressão, de angústia, de qualquer problema emocional. Eu alimentando isso mentalmente, quando eu agrido, quando eu sou mau, quando eu sou reativo, quando eu sou... Quantas circunstâncias eu posso criar pelas minhas ações inconsequentes? Eu não sei olhar para o espírito. E quando a gente estuda o espiritismo dessa forma, nós olhamos para o espírito, que somos nós criando. Eu preciso olhar para mim a cada momento. Por isso que Jesus disse, vigiai.
O que é vigiar? Eu tenho que criar um estado de alerta que vê o que sai de mim a cada momento nas circunstâncias da vida. Mas essa pessoa me irrita. Não é a pessoa que me irrita, eu estou sentindo irritação. Ela pode me irritar, mas a irritação que é o problema. Então, eu vou estudar a irritação. Como que eu estudo a irritação? Eu estudo a irritação olhando para ela. Então, eu não estou estudando mais teoria de livro, eu estou estudando o fenômeno chamado irritação. Nossa, me coloca numa postura física assim, meus pensamentos pensam assim. É aí que eu vou trabalhar a matriz dos problemas emocionais das doenças da alma. E assim, vou erradicar cada vez mais o processo do suicídio na minha vida. Eu não vou falar com vocês aqui do suicídio, porque você já sabe, estuda-se muito bem no suicídio na doutrina espírita. Você não morre, você vai sofrer as consequências. Por que tem pessoas com síndrome de Down, cegas, deficiência fisiológica? Por causa das ações perpetradas dentro da lei de causa e efeito. Você vai responder por elas. Você responde aqui na Terra pelo que você faz. Imagina atos que ninguém viu. Você fez, mas ninguém viu. Ninguém viu aqui. Mas no plano espiritual e da justiça divina, que é amplamente mais superior à justiça dos homens, alguém viu e vai fazer você retratar o que você fez. Isso mesmo, Osana. Por mim aí, ó, boa noite para todos, né? A doutrina espírita nos faz compreender isso tudo. Mas agora eu preciso compreender profundamente. O que é eu compreender profundamente? Perceber as nuances emocionais que saem de mim na forma de pensamento. Quantas pessoas são depressivas e alimentam a postura física da depressão, só ficam deitadas. E olha o que acontece. Uma pessoa começa a ficar deprimida, ela quer ficar mais deitada, mais acolhida. E na medida que vai passando o tempo e ela começa a alimentar isso, vai chegar uma hora que ela não vai levantar da cama, porque ela vai se entregar a isso. O negativismo. Imagina o espírito que gera negativismo. A vida é muito mais séria do que nós possamos compreender. A vida, ela pode ser vivida muito bem. Posso ter prazer, viajar, mas isso não pode ser o principal objetivo da minha vida. Eu posso usufruir disso tudo, de forma sábia, dividir, ajudar os outros também a viver assim. Posso comprar um sorvete para mim? De vez em quando eu tenho que comprar um pote, pelo menos para os meus irmãos, para as pessoas que convivem comigo. De vez em quando, alguém que sonha em tomar um sorvete, mas não tem condições, eu vou comprar para ele. Porque eu sei o que é isso em mim. Eu preciso compreender as coisas. A doutrina espírita nos deu um entendimento. Mas como na regeneração nós precisamos compreender a coisa viva, eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que olhar, eu estou meio deprimido, já vou levantar, porque eu não vou entregar meu corpo à depressão. Aquele pensamento está insidioso, eu tenho que compreender por que meu pensamento está assim. Ah, ninguém gosta de mim, não importa. Uma pessoa, quando ela é muito carente, ela espera tudo vir para ela. Você quer ser rico, quer ter a riqueza da vida, doe o que você mais quer. Ninguém me abraça, então abraça bastante as pessoas. Porque quem abraça já sente o calor do abraço. Quem abraça muito é muito abraçado, porque não tem jeito. A pessoa que abraça, ela vai ganhar abraço, que as pessoas já vão entender que você é assim, já te vê e já quer dar um abraço, porque é rico. Quer ser compreendido? Compreenda. Quer ter atenção? Dê atenção. Seja rico daquilo que você acha que é pobre. Seja abundante. E nós estamos trabalhando na matriz dos problemas humanos. Então, nós precisamos compreender, ter o entendimento da depressão e de todas as pressões que geram o suicídio. Porque depressão não é só tristeza, não. Uma pessoa preocupada é uma pressão, ó. É uma pressão, ó. Depressão para dentro, ó.
É uma pressão insidiosa que gera um estado de prostração. Imagina uma pessoa que tem medo o tempo todo. Uma pessoa que tem preocupação o tempo todo. Ela vai gerar depressão. A depressão é muito mais ampla. Uma coisa que eu preciso ter na minha vida é a ausência de conflito interior. Eu preciso compreender por que eu estou com conflito. Porque quando você tem uma mente clara, a clareza, ela não gera distúrbios. Os nossos problemas chamam-se conflito. E todo conflito gera depressão. Eu tenho que olhar por que eu estou com conflito. E para isso eu tenho que olhar para o conflito. O conflito pode ser um pensamento antagônico. Então, o impulso de querer agir, minha mente tem um conhecimento da doutrina e gera um conflito. Não posso fazer assim. Então, eu tenho que entender que eu tenho que compreender esse impulso, por que eu quero seguir ele. Principalmente se os impulsos nos levam a enganar alguém, para prejudicar alguém, a beneficiar-se em prol dos outros. A doutrina espírita é muito clara. Mas se eu compreendo os mecanismos que estão acontecendo dentro de mim, por isso que eu tenho que olhar para dentro, para me compreender o mecanismo da depressão, o espírito que produz depressão, ele está criando um clima depressivo para si e para quem está em torno de si. Ah, mas desde cedo essa pessoa assim, ela tem que trabalhar muito para não cair no padrão depressivo. Ela tem que olhar quimicamente se ela consegue reproduzir aquilo. Ela tem que fazer o bem a vida toda, porque se a depressão é um núcleo perturbado do passado, o bem elimina-o ao longo do tempo. Não há bem que não cure as pessoas. O bem é o medicamento melhor para nossas vidas. Então, se eu tenho autoconhecimento e compreendo as matrizes do processo e ainda faço bem, a solução anda a cavalo. Melhor até a carro, avião, conforme a dedicação que a pessoa tem nesse sentido. E quanto mais eu compreendo o meu espírito nas linhas da criação, mais eu aproximo dele. Quanto mais você tem contato com o seu espírito na forma de criar, esse ajustamento entre você e o que você é verdadeiramente é o maior fenômeno da vida. O espírito é a fonte de vida. Se existe uma fonte do universo, é a vida exterior. É a grande vida. Olha para as estrelas, para a terra, para a natureza. Fomos nós que criamos isso. Então, existe uma fonte de vida muito grande atuando sobre nós. A segunda fonte de vida somos nós e o outro. Então, nós temos 3 fontes de vida intercalando, intercruzando-se, trocando. Deus, eu e o outro. Muitos dos nossos problemas é causado pela minha própria produção de vida ou pela produção do vida do outro, e eu reajo e vai. Enquanto eu não compreender isso tudo, eu estarei nesse jogo da lei de causa e efeito. Está claro isso, pessoal? Porque se no processo da regeneração, os outros podem me ajudar, a medicina pode me ajudar, mas a solução dos problemas eu preciso olhar para dentro e estudar profundamente aquilo que me afeta. Em se tratando de emoções perturbadas, tem 2 tipos de emoções perturbadas. Emoções perturbadas passivas e emoções perturbadas ativas. Por exemplo, raiva é muito viva. Ansiedade é muito viva. Tristeza passivo, quer seu corpo parado, quer sua postura. Preguiça passivo. Pode olhar, ou é passivo ou é ativo. Então, se eu compreendo isso,
Nem para o corpo eu dou isso mais. Ah, eu estou angustiado, eu vou levantar e fazer alguma coisa, mas não vou lutar contra a angústia, não. Vou compreender o que está incidindo em mim como angústia. Eu vou tentar olhar a angústia e compreender a angústia para mim compreender que não vai ter conflito dentro de mim. Os desafios da vida, aí é fora. O desafio de qualquer desafio da vida exige de nós dedicação, empenho, é técnico praticamente. Mesmo a criação de um filho é bem técnico. Precisa dar afetividade, porque a afetividade é um ingrediente diferenciado. Mas é muito técnico. É disciplinador, é orientador. Por isso que o papel de pai e mãe na Terra são papéis técnicos. A característica é que a inteligência que está por trás desses aspectos técnicos, entre elas está o afeto, que é uma inteligência essencial. Então, todas as ações, elas exigem de nós uma característica técnica para operá-la. O afeto, o amor, é qualidade interior. Compreendendo, se eu sei entrar para dentro e compreendo o meu espírito e removo os conflitos, tentando entendê-lo, trocando ideia com quem faz o autoconhecimento, que exige uma dedicação, porque ninguém vai desenvolver o autoconhecimento se não dedicar, gente, não olhar para... Esse exercício de observar si mesmo 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado, aí tem que chegar tem que fazer todos os dias, e quando tiver 3 minutos todos os dias, aí já pode aumentar para 5, depois para 8, 10, 12, 15 minutos. Quando você chegar no 15 minutos com o olho aberto, 15 minutos fechado, você vai estar com você meia hora compreendendo como que você funciona. Não tem jeito, você compreende muito a sua mente. Você compreende muito as forças vivas dentro de você. Hoje, quantas coisinhas que eu reagia, brigava e fazia, eu vendo a natureza daquela energia e compreendendo que o outro, eu não tenho acesso na intimidade do outro, eu não posso exigir do outro, que eu não sei o que está acontecendo aí, mas eu sei o que está acontecendo na minha intimidade. Quantas coisas eu abri aquela vertente emocional perturbada que queria me alimentar, e eu abri a mão dela, porque eu percebia o distúrbio emocional que ela queria me proporcionar. Eu eliminei o processo, eu consigo eliminar os processos de ação depressiva, que é uma pressão para dentro. Não vou conseguir tudo, mas eu vou conseguir bastante. Por isso que nós estamos no estágio de evolução em que eu preciso entrar em contato com a minha natureza interior. Porque essa integração entre você e o seu próprio espírito, essa compreensão do que o espírito é, o corpo é a vestimenta do espírito. A mente é a segunda vestimenta do espírito, que é o perispírito. Mas a essência viva de sustentação de todos eles, o agente propulsor que sustenta pensamento, sustenta emoção, sustenta tudo, é o espírito, é a fonte de vida. E sabemos que, então, tem 3 fontes de vida. Tem Deus, o outro e eu. Então, tem que estar muito atento ao que eu recebo do outro, que eu recebo da vida e o que eu produzo na vida dos outros. Assim, quanto mais eu me identifico com a natureza interior, mais me aproximo do espírito. E quanto mais eu me aproximo do espírito, mais eu me aproximo pela fonte da vida. E quanto mais eu aproximo da fonte da vida, mais eu tenho vida. Então, a profunda solução do suicídio é conectar-se ao espírito. É sentir o espírito. É a fonte de vida. Então, qual que é o anseio? Mas eu quero encontrar com Deus. Enquanto com o espírito, você vai achar Deus. Porque Deus nós vamos sentir por dentro. Por fora nós podemos percebê-lo. A grandeza da vida, a grandeza do universo. Só um ser grandioso pode criar grandeza. A beleza, a arquitetura da vida. Só com grandezas arquitetônicas pode criar a beleza da arquitetura de uma planta, de uma folha, de uma árvore. Ver que a inteligência atua no universo é muito claro. Só quem é cego pelo orgulho não consegue ver isso. Mas é muito claro. Um cientista nunca poderia negar a existência de Deus, porque não está negando a própria inteligência.
Quando o cientista testa a beleza de uma lei gravitacional, ele está testando que alguém criou, porque o cientista não criou a lei gravitacional, ele a descobriu apenas. Ele viu isso na natureza. Os prêmios Nobel de ciências, os prêmios de ciências, eles são atestados de que existe uma inteligência superior, cuja inteligência humana descobriu. Só isso. Cada vez mais que o homem atesta uma grandeza na sua descoberta, mais atesta a grandeza de quem está por trás da vida. Agora, para nós relacionarmos com Deus, nós temos que relacionar com o próprio Espírito. Uma hora, nós vamos sentir a grandeza de Deus através de nós. Certamente, quando nós sentimos paz, eu estou sentindo Deus atravessando meu ser. Quando eu sentir serenidade, eu estou sentindo Deus, porque Deus fala, Deus expressa na serenidade, na paz, na harmonia, no amor. Ali é o intercâmbio. Deus não fala com palavras humanas, ele fala através da vivacidade da vida. E quanto mais eu entro em contato com a vivacidade do meu próprio ser espiritual, mais eu estou em contato com a vida de Deus. Aí, suicídio nunca mais existirá. A solução das questões do suicídio, sem que as pessoas compreendam a realidade espiritual, elas vão suicidar. Por mais tenham base em fé, se não tiver uma visão ampla e clara, mesmo assim, mesmo espírita, tem gente que suicida, porque não foi tocado pelo coração. Não foi tocado profundamente pela verdade. Bom, eu vou devolver a palavra daqui a 4 minutinhos. Alguém fazer alguma pergunta, alguma colocação, para a gente encerrar o assunto? Alguma dúvida no que eu falei? Está aberto. Três minutinhos aí para alguma colocação ou pergunta. O pessoal está meio tímido, né, Samuel? Vamos ver se... Mas não tem importância, desde que entendam, né? Isso aí. Pode levar a dúvida para casa. Pode não. Ainda mais um tema Investigar, vamos investigar agora. Nós temos aí os minutinhos finais aí, ó. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, principalmente nessa fase de pandemia, né, Samuel? Quanta gente deprimida, né, por estar, às vezes, mais dentro de casa e tudo. Talvez fosse um momento, né, de fazer essas reflexões todas, porque no dia a dia é tão corrido, né, a gente corre tanto para cá e para lá e não consegue colocar em prática essas questões. Mas parece que na hora que a gente vai tentar pôr em prática, vem a depressão, né, ninguém consegue. E a depressão, ela tem uma noção na pandemia, da dificuldade que nós temos de relacionar conosco e mais próximo com as pessoas. Porque quando muito ocupado, não sobra muito tempo para relacionar com o outro e ver como é que o outro é, mas mesmo dentro do casamento, quando na pandemia dessa, você tem que conviver com o outro muito. Pois é. Mas mais do que isso, eu tenho que conviver comigo. Essa pandemia empurrou a gente para dentro. Eu tenho que observar essa natureza de relacionamentos com o outro, comigo mesmo, que gera esses estados de depressão, de pressões, né? Para que eu possa viver em harmonia comigo e com o outro. Nós deveríamos viver sempre em paz. No mínimo. Paz ainda é pedir muito. Se eu não consigo ter paz, pelo menos tranquilidade é o mais próximo da paz e é o mais próximo da minha natureza espiritual espontânea. É aquele momento que você não tem nenhum tipo de pressão, aquele momento que você está, né? É como se você tivesse integrado com você e com a vida. Quando as pressões chegam, você começa a distanciar de você e começa a alimentar de estados emocionais perturbados. Então, nós deveríamos escolher a tranquilidade na nossa vida. Eu quero ser tranquilo para fazer tudo. Quero ser ansioso, não quero, né?
O pessoal não está falando, eu estou falando aqui, ó. Também a nossa falta de fé, né, Samuel? Muitas vezes na vida a gente vai ficando angustiado por questões, né, que a gente quer estar no controle, quer resolver tudo, e não, nem sempre a gente vai estar no controle de tudo. A gente tem que ter um pouco de fé também, né, de fazer a nossa parte, acreditar que as coisas vão. Isso mesmo, eu sou cooperador de Deus. É, Se Deus não tira nem o suicídio de alguém, não vai ser eu que vou tirar suicídio de ninguém, eu não vou suicidar. E dentro da doutrina espírita eu vou espalhar a mensagem, vou falar, né? E quem tem alguém que está querendo suicidar, faça com tranquilidade, porque nós não conseguimos tirar suicídio de ninguém, nós podemos tentar. Não, nunca fica aflito, porque primeiro que o espírito não morre. Mesmo o suicídio sendo doloroso, para a experiência do espírito, ele vai aprender. se não for pelo amor, vai pela dor, mas de alguma forma vamos. Isso, vai chegar lá. Gente, 20h55. Então, estou devolvendo a palavra agora, para a gente fazer um encerramento, desejando para todos muita paz no coração. Isso. E nós te agradecemos imensamente pelo estudo que você preparou com tanto carinho para nós, um tema tão delicado, mas que você trouxe com leveza, né? Mostrando aspectos que a gente pode focar, como é que a gente dando dicas, né? Como é que a gente pode proceder para poder não cair, né? Não se entregar em situações de tristeza, melancolia, né? É isso aí. Muito bem. Isso. Então, vou fazer uma prece final aqui para nós e já vou deixar um recadinho aqui, aproveitando, pessoal, no próximo domingo. Deixa eu pegar aqui, vai poder colocar na barra para rolar aí. Vai ser sobre. Aí, no próximo domingo, Judas Redivivo. Nossa palestra será de 19 às 20 horas, tá? Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus essa oportunidade bendita da vida, da reencarnação, pedindo ao Mestre que nos dê força, fé, perseverança para lutarmos diante das nossas dificuldades, porque sabemos que tudo são oportunidades que a vida nos concede para o nosso crescimento íntimo e moral. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos aqueles que se encontram aqui conosco, conectados pelo coração. Que a espiritualidade amiga possa visitar cada um dos lares aqui representados, trazendo paz e harmonia para o ambiente. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Samuel, valeu, viu? Muito obrigada, abração. Obrigado a vocês. Viu? Tá, joia. Um abraço para todos. Um abração para Alexandre. Muita paz a todos aí do centro. Tá certo, grande abraço. Tchau.